E sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Café. Hoje eu tô aqui com a querida Creuza Rocha. Obrigada, Creuza, por ter vindo. Obrigada, Érica. Gente, a Creuza tem uma história linda de superação, de motivação. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela e vamos nos inspirar, nos motivar, né? Ajudar outras pessoas com todo esse conhecimento, com essa potência feminina que a gente está vendo aqui. E Creuza, conta pra gente, a senhora nada e faz exercício há muitos anos, né? Conta como é que começou. Começou assim, primeiro eu corria, né? É mesmo? Comecei a correr. Com quantos anos que a senhora começou a correr? Eu comecei a correr, eu tinha uns 34 anos, mais ou menos. Mais ou menos a minha idade também. Uhum. Eu corri 20 anos. Caramba! 3 vezes na semana. Eu saía... Gente, que maravilha! Eu ia... Eu e Deus, né? Que naquela época... É igual quando eu conto essa história, eu falo. Naquela época, não estava, assim, em moda correr, né? Hoje está todo mundo correndo, né? Hoje está todo mundo correndo, exatamente. Então, só eu levantava 5 horas, pegava estrada e a minha vontade era participar de corrida mesmo, né? E eu comemorava a hora que eu chegava no portão lá de casa. Eu chegava comemorando que eu ganhei, né? Aí depois, os problemas da vida, né? Aconteceu, porque todo mundo, né, tem seus problemas, seus momentos difíceis, né? Eu passei por um momento, assim, de um princípio de depressão. Sério? Sério. Com quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos uns 46 anos, por aí. Aí perdi a vontade de correr, perdi a vontade de ver os outros. Eu tinha vontade, assim, me fechei, né? E nem em casa eu não queria, assim, conversar. Meus filhos eram adolescentes, né? Eu lembro que eu fazia o almoço para eles, ia para a sala, ligava a televisão, mas eu não queria ver nada na televisão. Eu virava o contrário da televisão para o canto e eu saía dali 10 horas da noite para ir para minha cama. Caramba, Creuza. Passei assim um momento muito difícil até que eu fui ao médico e o médico me receitou um medicamento lá e falou para mim assim: esse medicamento aqui você vai tomar o resto da sua vida, porque você não vai poder ficar. Ele ainda brincou comigo, assim, eu não tinha falado nada com ele. Ele falou assim: vamos acabar com essa tristeza que você está. Aí eu vim embora. Nisso, eu comprei o medicamento. Eu tomei uns 20 dias. Aí, esses 20 dias que eu tomei, eu falei, o médico, eu falei assim: isso não faz parte da minha vida, remédio. E o meu filho me chamou para mim ir numa igreja. Ele estava passando por momentos difíceis. Ele tinha terminado um namoro de 5 anos. Me chamou para a gente ir numa igreja evangélica. Até era a Ágape, quando era ali, né? Lembro. Eu fui com ele, cheguei lá. Gente, desde o primeiro dia, foi coisa de Deus, né? Eu cheguei, para mim, eu estava num paraíso, aquilo ali. Quando chegava momentos da oração, de ir lá na frente, de orar, tinha um tapete vermelho assim na frente, eu dava vontade de deitar naquele tapete e rolar de alegria que eu dava, sabe? A tristeza que eu estava transformou em alegria, que Deus faz isso. Milagres, né? Deus faz milagres. Deus faz milagres, exatamente. Eu comecei assim, pegando as piores roupas para ir da igreja, né? Porque eu não queria andar bem armada, eu achava que a igreja também a gente não podia ir bonita, né? Mas quando eu vi, eu estava assim comprando roupas bonitas e usando salto. Gente! E quando eu chegava na porta da igreja, as meninas já estavam me esperando lá na porta, né? Era a Jomara, a Ana Paula, a Fabiane, a Márcia. Elas já estavam me esperando. Chegavam: nossa, mas você está linda hoje. E isso aí ajuda a gente, o autoestima, né? Com certeza.
Aí eu veio a vontade de ir nadar, nesse período, né? Da depressão. Não tomei remédio mais. Não tomou. E a igreja transformou a vida da senhora. Transformou a minha vida. Maravilha, né? Gente. Porque Muito Deus é Deus maravilhoso. é maravilhoso. Deus vai aonde a gente não consegue ir, ele vai. Ele abre as portas de bronze, né? Como se diz, é verdade. Com cadeado de ferro, mas ele vai lá e abre a porta. Leva a cura, né? E leva a cura. Eu creio. Creio mesmo. Aí eu veio a vontade de nadar, já foi de Deus, né? Porque eu não sabia nadar. Comecei a aprender a nadar, achava muito difícil, porque criança aprende rápido, né? A pessoa com mais idade já é mais difícil. Mas aprendi, assim, mais ou menos um mês, eu já estava nadando. É mesmo? Já estava nadando. Quantos anos a senhora tinha quando a senhora começou a nadar? 48 anos. Olha só, gente, 48 anos. 48 anos que eu aprendendo a nadar. E logo já comecei a competir. Gente, comecei a competir. Eu lembro que eu fui competir em Uberlândia, eu ainda estava aprendendo a nadar, não tinha, né, muita segurança assim para nadar. Eu ainda falei com o mestre Ricardo assim, você acha que eu vou conseguir? Porque lá já tinha a diferença da piscina, que era 50 metros, a daqui é 25, né? Mas cheguei lá, deu tudo muito certo, né? E isso eu fui só me superando, melhorando, e esqueci dos problemas que eu tinha. Eu nem lembrava mais que eu tive um princípio de depressão, que eu tive um problema na minha vida, né? Problema em família, pessoal, né? Pessoal. Eu não lembrava mais. Isso para mim, por isso que eu às vezes falo assim, às vezes a pessoa está passando por um problema que não vê solução, como eu. Eu não via solução para o meu problema. Eu falava assim, o problema só se eu morrer. Eu falei assim, sério, Cris? Era tão assim, era tão angustiante nesse ponto. Aí eu falava assim, se eu morrer, e os meus filhos, né? Então comecei a nadar, isso passou, fez parte do passado, né? Nossa, gente, que maravilha. Glória a Deus, eu agradeço a Deus por isso. Tem 30 anos, né? Que eu estou nadando e competindo, fui em várias competições, campeonato, né, mineiro, por aí, Uberlândia, Belo Horizonte, e fora outros, né, fora os campeonatos mineiros, participamos de competições aí, Juiz de Fora, Cataguás, Barbacena. Gente, que orgulho, tá? Tem umas 500 medalhas, assim, de piscina. Tem um quadro 500 medalhas. Umas 500 medalhas que nossa Deus, se for cada uma é uma vitória na minha vida. Gente, é uma vitória. É vitória. E assim, acima de tudo, a vitória eu acho que é essa, né? A depressão ter ido embora e a senhora cuidar tanto da sua saúde mental também, né, gente? A gente está falando não só de saúde física, mas de saúde mental também. Saúde mental também. Principalmente, eu acho, nesse caso, né? Mas aí eu nadando, competindo, resolvi voltar a estudar. Olha isso, gente. Voltei a estudar. Eu estava com, acho que, quase 60 anos. Voltei. E você ia achando que já não tem mais tempo, gente, tá? Pois é. Ó, fica a dica. Fica a dica para você que tá ouvindo esse Pó de Café. Muitos, né, com 40 anos, falam, tô velho para estudar. Exatamente. Eu, com 60 anos, voltei a estudar. Mas, para mim, completou, né? Não estava faltando nada na minha vida. Estava um momento, assim, muito feliz, que 6 horas, às 18 horas, eu arrumava, punha a camisa do colégio, ia para o colégio, gente, achando que eu tinha 20 anos. Mas é isso, a vida é isso. A vida é isso. A vida é isso, gente. Traz renovo todos os dias para você. Gente, né? Vamos aprender, pelo amor de Deus, a vida é isso. A vida é bela. A gente não pode entristecer por causa de problemas. Problemas todos nós vamos ter. Né? Enquanto a gente viver aqui nessa terra, nós vamos ter problemas. Ninguém está imune a nada, né, Creuza? Aí estudei, acho que quase 3 anos. De repente, eu tive um sonho.
Olha como que é bom você estar com Deus, conectado com Deus, porque Ele te avisa. Se você dá atenção ao aviso dele, aos sinais, né? Aos sinais que Deus te dá, você há tempo de você superar muita coisa, né? Então, eu sonho que a minha filha estava grávida. Ela falando para mim, mãe, eu estou grávida, no sonho, né? Eu acordei chorando, mas chorando de lágrimas, descer mesmo. Eu falei assim, Renata, dessa vez eu não posso te ajudar, porque eu estou doente. Aqui eu estou no sonho. Agora você vê, eu nadando, competindo, estudando, para mim não estava faltando nada, né? Aí eu falei com a Renata, não posso te ajudar. Daí uns 3, contei o sonho para a Renata, né? Depois eu acordei e falei, esse sonho é besteira, né? A gente sempre acha, né? Uns 3 dias a Renata faz um teste de gravidez e me liga, fala assim, mãe, eu fiz um teste e deu positivo, eu estou grávida. Meu Deus! Olha o aviso de Deus para mim. Meu Deus! Eu falei assim, de noite eu deitei, me ligou, né, durante o dia. À noite eu deitei para dormir, comecei a pensar em todos os detalhes do sonho, que eu sonhei com a Renata que deu certo, né? Aí eu falei assim, o outro lado que eu estava doente. Aí já vinha o pensamento, é mentira, né? Sonho é besteira. É sonho. Uhum. No outro dia eu levantei, fui pro telefone, eu falei assim, eu vou ligar para minha médica lá em Juiz de Fora, né, a ginecologista, vou fazer um exame para me ver se tem alguma coisa. Estou com o telefone, que eu liguei o número, pus o telefone de novo, voltei pro meu quarto, falei assim, sonho é mentira. Uhum. Isso, mas eu lembrava, o da Renata foi verdade, gente, isso é um aviso, volto e ligo. Aí como foi o começo de tudo, o diagnóstico, né? Não o diagnóstico do preventivo, não deu nada. Não deu nada. Por isso que não pode confiar só no preventivo. Uhum. Mas o médico tinha me pedido outro exame, né? O outro exame, a médica falou assim, vamos fazer uma biópsia. E a senhora estava com algum sintoma, alguma coisa? Nada, eu não sentia nada. Eu não tinha nada. Eu estava com toda a saúde. Para mim, eu estava com toda a saúde. Por isso que aí é o perigo das pessoas, quando procurar um médico, não ter jeito mais. Uhum. Porque não dá sinal de você não sente. E qual que foi o exame que o... Foi o trans. Ah, tá. Uhum. Eu fiz o trans. Na hora que foi passando assim, no computador, já vi umas manchas. E o médico, pela cara dele, a gente já vê, né? Uhum. O jeito dele falar. Ele falou assim, a sua médica que vai ver, mas está dando um probleminha aqui, mas depois você leva. Foi no útero? Foi no endométrio, primeiro. Ah, no endométrio. Primeiro. E eu fiquei desesperada. Nossa, eu não imagino uma coisa dessa. Aí eu fiz a biópsia e deu positivo, um tumor no endométrio, né? Eu que não tinha nada. Até aí, eu tive os meus filhos, foi tudo parto normal, eu nunca tive nada, né? Eu nunca tive problema de saúde. O pé sai do chão, né? Não, eu sei. Já passei por algo, não exatamente isso, mas a gente sai, o chão sai do pé, na verdade. Sai do pé. Você fica no ar. É. Não tinha vontade mais de voltar a estudar. Eu ia, mas chegava dentro de sala, não prestava atenção em nada, né? Para mim, acabou o mundo. Uma doença dessa que a gente tem pavor, né? Pavor, né? Mas também tem isso, nunca escondi. Assim, de não falar ao público, igual eu estou falando aqui, de dar testemunho na igreja, os outros ficam sabendo. Inclusive, só dando um adendo aqui, gente, a Creuza foi muito importante na minha vida. Eu a conheci porque a gente frequenta a mesma igreja e ela deu testemunho dela em um momento que eu estava precisando muito. Verdade. Que foi o momento que eu estava passando pela gestação da Lívia, né? Que eu não sei quem daí sabe que eu perdi uma filha com uma síndrome, não entrando muito, mas o testemunho dela naquele momento que foi sobre isso me ajudou muito e eu não a conhecia e eu fui para casa aquele dia com um quentinho no coração, sabe? Né? E eu tava chorando tanto na época, aquele dia eu só chorava e o testemunho dela
realmente me ajudou muito e eu espero que o testemunho dela ajude a vocês também hoje, assim como me ajudou. Mas aí, continuando... Mas aí, eu perdi onde... Aí, do endométrio, né? Do endométrio. Aí foi correr atrás de exame, né? Para preparar para a cirurgia, né? Uhum. Eu, assim... Porque eu já trabalhei num hospital e vi muito problema, né? De pessoas com câncer. Eu tinha pavor de falar até o nome, né? Eu também. E preparar para a cirurgia. Aí fiz a cirurgia, correu tudo bem, né? Foi um médico muito bom, que é o Dr. Leonardo. Não sei se você conhece. Não, já ouvi falar. Ele trabalha no Monte Sinai. Já ouvi falar. Muito bom. Aí correu tudo bem. Quando eu fui levar a tomografia, 40 dias após, eu já estava nadando. Ele pediu para ver se estava tudo bem, né? Quando eu levo a tomografia, pegou uma parte do pulmão. E essa parte do pulmão tinha alguns nódulos. Aí o médico falou comigo assim, você vai ter que fazer a químio. Mas eu ia... não, isso aí foi depois. Me perdi um pouco, desculpa. Isso aí não foi do endométrio, não. Do endométrio correu tudo bem. Bem, depois passou mais um tempo. Passou 40 dias. 40 dias. Que eu fui levar a tomografia pro médico. Aí o médico viu uns nódulos pegando uma parte do meu pulmão. Aí a médica já me passou, me pediu uma tomografia do tórax completa. Aí os 2 pulmões tampados de nódulos. Nossa, Deus. Mas não era 1, 2, não. Era como uma chuva de E a nódulos. senhora nadando perfeitamente. E eu nadando perfeitamente. Não tinha sintoma nenhum? Nenhum, nem respiração. Isso que eu ia perguntar. Né? Nem nada. Aí o médico fiz a tomografia, tampado de pulmão, os 2 pulmões, né? Aí o médico, na hora a médica, isso já era uma médica, ela me passou para a doutora Cristiane. Falou assim, já vou passar direto para químio. Passa tudo junto lá no Monte Sinai, né? Aí a médica falou assim, não, mas não é assim que vai fazendo. Não, tem que ver, né? Vamos ver se vai ter jeito de fazer uma cirurgia. Tinha um médico lá na hora de pulmão, ela chamou ele me pediu um exame, falou assim, através desse exame, a gente vai ver se pode fazer a cirurgia. Não estava tendo nem condições de eu fazer a cirurgia. Caramba! Eu me senti assim que eu ia morrer. Eu falei com a médica mesmo, assim. Então, eu tô morta, né? E a senhora bem normal? Normal. Aí fui fazer esse exame. Demorou um pouco, que a gente esperava liberar, né, da PM. Não liberava, porque era um exame muito caro. No final, meu marido teve que pagar mesmo, né? Porque não saía o exame. O médico falou assim, quando viu o resultado, falou assim, vamos tentar uma cirurgia. Se você não nadasse, eu não ia fazer. Porque podia complicar a sua respiração. Gente. Aí vem né? Primeiro Deus e o esporte. É quando a gente fala que Deus sabe de todas as coisas, né, gente? É a mais pura verdade. Ele sabe todas as coisas. Você vê que ele encaminhou tudo certo. Tudo certo. Tudo certo ali. Aí fui preparar de novo os exames para nova cirurgia. E eu tinha que fazer cirurgia nos 2, né? Mas não podia... Peito aberto. Não, nas costas. Nas costas. Aí não podia ser de uma vez os 2. Eu tinha que fazer... Aí que veio o que eu confundi, assim. Porque eu fiz a cirurgia, 40 dias eu ia com a tomografia para fazer no outro. Quando eu volto, aí fez a cirurgia, correu tudo bem. 25 dias após a cirurgia, eu já estava nadando. Como assim? Já estava nadando. Isso é coisa de Deus. Coisa de gente. É coisa de Deus. É Deus. Porque o meu pulmão foi praticamente tirado. Porque diz ele que era tanto nódulo que não tinha, né, jeito de tirar os nódulos, né?
Aí ele falou assim, você pode ir nadar, porque eu até assustei, né? Uhum. Porque isso vai te ajudar. Eu voltei, quando eu chego assim, eu vou mergulhar, eu falei assim, eu acho que eu não saio aqui da piscina, não. Eu pensando, né? Porque não é impossível. A pessoa faz uma cirurgia no e fica... pulmão? É. E vai nadar? E vou nadar, aí nadei menos, né? Mas já saí melhor do que quando eu entrei na piscina. Aí eu vou continuei nadando, 40 dias voltei no médico, ele ia marcar a cirurgia do outro pulmão. Quando ele olha o resultado do exame, eu tinha pegado uma bactéria na cirurgia? Na UTI. Na UTI. Eu fiquei 24 horas na UTI, né? Peguei uma bactéria, eu tinha que tratar daquela bactéria pelo menos 2 meses, a médica falou para mim, para depois eu fazer a químio. Eu tinha que fazer a químio, senão eu dei metástases, senão ia espalhar para o corpo todo, né? Fiquei perdida na minha cabeça. Gente do céu! O que eu vou fazer? Aí ela já me indicou um médico, né? Que eu fui. Ele falou assim para mim, você vai tomar esse medicamento 20 dias. E porque essa bactéria não vai te matar. Mas essa doença vai te matar. Porque eu perdi a minha esposa, né? Com a doença no pulmão. Eu já não... Aí eu passei mesmo pôr nas mãos de Deus, esperar a vontade de Deus, confiar em Deus, né? E comecei a fazer, aí tomei 20 dias o medicamento, ele já passou uma cartinha para me levar para a Cristiane. A Cristiane já marcou a químio, era mais ou menos outubro, me parece. Eu fiz, foi 8 sessões de químio. A primeira, a pessoa que passa pelo que eu passei e vê uma superação assim, vê eu nadando. Agora eu estou competindo até no mar. Gente. Vou fazer 74 anos esse ano. O ano passado eu comecei, fiz a competição lá, Travessia João Moreno, em Vila Velha, Espírito Santo, e fiz o X-Terra em Búzios. X-Terra. Fiz o X-Terra em Búzios. Gente, fora as represas, né, que a gente está competindo. Gente, eu estou até emocionada aqui, de verdade, porque é uma inspiração para mim também muito grande, que a gente passa, às vezes, tanto... esse mundo, né, Creuza? Crise de ansiedade, medo, né? A gente tem tanto medo. E ver uma história tão bacana, tão bonita de superação... Olha, tudo que a Creuza passou e, assim, é muito importante a gente saber disso. É bom porque se eu tiver... O que me inspirou a ter força foi um livro que a Gracinha Tosar me deu para me ler de superação de uma mulher em Belo Horizonte, que o médico tinha dado 3 meses de vida para ela, ela já ia para 2 anos. Gente, olha só. Né? Isso que me ajudou muito, a fé dela que ela tinha em Deus. Gracinha Tosado também maravilhosa, né? Maravilhosa. Né? Mas aí passaram as 8 químios. Aí fiz as 8 químios. Aí eu ia operar o outro, né? Depois da químio. Ele falou assim, vão deixar, ia ser 40 dias, mas como eu tinha que fazer a químio, ele falou assim, vamos esperar você fazer a químio e tudo, depois a gente faz o outro. Aí sumiu os nódulos do outro pulmão. Eu não operei. Tem 9 anos, né, que eu fiz a cirurgia do pulmão e o outro não foi preciso. Estou nadando mais com a respiração melhor do que antes. Gente, que maravilha, né? Gente. Você pensa que eu nadei no mar fazendo 50 metros, igual a gente faz na piscina? Foi 1,5 km em Búzios. Você cai no mar assim, você fala assim, nossa, você vê a boia lá naquela distância.
né? É isso. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse Pode Café. Só isso que eu falo. Porque isso é pra todo mundo, não é só pra mim, não. É verdade. Eu não quero guardar essa história só pra mim. Gente, por favor, manda pros seus amigos, sua família, porque essa história realmente ela é muito impactante e ela é muito verdadeira, muito verdadeira. E olha só, tem 9 anos isso já. 9 anos. 9 anos, quer dizer, quanto eu já vivi depois disso, quantas medalhas eu já ganhei depois disso. Eu já devo ter ganho mais de 100 medalhas. Mas, Creuza, depois disso, né? E agora é fácil falar, né? Mas na época deve ter sido muito difícil. Né? Muito difícil, muito. Eu lembro que quando estava assim, preparando os exames para mim fazer a cirurgia, para mim eu ia morrer mesmo, né? Não tinha jeito. Eu dormia, parecia que eu dormia assim 15 minutos. Levantava, eu já abria os olhos assim e já punha de joelho no chão. Sabe como que você passou por isso? Eu falo, eu também, mas é porque eu também passei por uma situação, né? Como eu falei, ela me ajudou muito durante o processo da perda, que foram 3 meses, né, de perda da minha filha, e exatamente isso. Às vezes, hoje também a gente fala, parece o tempo ele dá uma suavizada nas coisas, mas na época é muito difícil. Eu falo que esquecer de tudo que você passou, às vezes eles ensinam, a gente aprende na igreja, que se converteu, que o passado você tem que esquecer, é difícil. É difícil. Você pode perdoar, você pode melhorar a sua vida, não ficar sofrendo por isso. Mas esquecer é difícil. Não tem jeito de esquecer. Não tem jeito. É o cérebro da gente é sinal que a gente está vivo. É uma cicatriz que fica, né? É uma cicatriz que fica na alma, talvez. Na alma, parece que é na alma, né? Na alma, Você não esquece. Eu acho que a gente imagina, assim, porque tem várias pessoas passam por isso, né? Todos os dias. Então, eu gostaria muito que você tirasse isso para sua vida. Porque às vezes você está passando por uma situação difícil hoje, né? Que nada é impossível para Deus, primeiramente. Né? Primeiramente Deus, né? E a força que você tem, gostaria muito que você soubesse a força que você tem, né? Né, Creuza? Às vezes a gente não sabe a força que a gente tem, porque a nossa força está em Deus. Está em Deus, exatamente. Está em Deus, porque quem pode dar a cura é Deus. É Deus. Os médicos, ele deixou os médicos aqui na Terra, né? A gente tem que procurar os médicos e tudo, mas quem cura é Deus. Quem me curou foi Deus. Sem dúvida porque alguma. sem dúvida alguma. Aí a gente fala assim, o esporte. É claro que o esporte me ajudou. Me ajudou muito. Principalmente a natação, porque eu acho que a natação é um esporte completo, né? Você movimenta a cabeça, pescoço, tudo junto, né? Então, é um esporte completo. Mas se eu fizer o esporte, qualquer esporte, né? Qualquer esporte eu acho que é bom. Eu espelho na natação, que foi, né, o meu... Onde a senhora se encontrou, né? Onde eu me encontrei. Mas eu acho que se você pratica um esporte e fala assim, a cura está nele, e põe a sua fé no esporte que você vai ficar boa, não vai. Não vai. Não vai, porque quem me levou a nadar foi Deus. Porque ali eu ia encontrar, né, a cura, a ajuda, né? Exatamente. Onde eu encontrei a ajuda, mas quem me curou foi Jesus. Deus. E a senhora não acha que hoje em dia a senhora tem que falar sobre isso mesmo para ajudar outras pessoas? Mas eu falo. Porque ela já deu palestra, né? E com certeza é uma missão da senhora, né? Também, né? Eu acho que Deus permitiu que eu vivesse mais para me dar esse testemunho para as pessoas. E eu não, até em competição, quando eu tenho oportunidade, eu conto para pessoas que nem me conhecem. Exatamente. Gente, entendeu? Eu estava lá na igreja um dia que também foi Deus. O que a senhora falou para mim, a senhora não tem nem ideia, né? De como que a gente ajuda as pessoas e a gente não sabe. E não às sabe. vezes que a gente ajuda. Né? E depois a gente fica sabendo, né? Com outras pessoas pessoas que vão falando o quanto a gente ajudou uma pessoa.
E isso é bênção de Deus, a gente poder ajudar as pessoas. Exatamente. Né? E Deus me deixou para me dar esses testemunhos, né? Porque o meu forte na igreja é testemunho. Porque eu falo assim, com muita vontade, muito assim, nunca escondi o problema que eu dei. A gente vê pessoas que dão um câncer aí, muito menos do que o meu, mas não pode falar para ninguém. Tem vergonha, tem né? Vergonha, Segurança. Tem que ficar só dentro de casa. Gente, falar para as pessoas certas, como eu falava, dava testemunho na igreja, você recebe a oração, você recebe a ajuda de Deus. Exatamente. Né? Então, as pessoas oram por você, oram. Você está lá naquele momento. Eu frequentava muito, eu ia lá na frente, as pessoas oravam por mim, né? Muita gente orou por mim naquela época. Eu sei, tem pessoas que eu encontro na rua hoje e falam, eu orei por você, hein? Eu falo, obrigada, precisava, eu agradeço as orações. Então, assim, a oração é sempre importante, sempre maravilhoso, oração, né? Sempre é bem-vinda, gente. Vindo de Deus, né? É tudo de bom, né? Porque Ele cuida da gente dia e noite. Às vezes termina o dia, você fala assim, não aconteceu nada assim para me agradecer a Deus, né? Mas agradeço o dia, o que você passou bem, que você trabalhou. Acordar respirando. Acordar, né? Respirando, poder ver a natureza, tudo que Deus fez. E você não sabe, no final do dia, quantos livramentos Deus te deu. Quantos livramentos Deus te deu, né? Exatamente. E eu, assim, recebi muitas bênçãos mesmo de Deus. Eu lembro que eu fui numa competição Conselheiro Lafayette. Eu entrei, estava quase na hora de chamar, a gente era que tinha mais idade, eram as primeiras, né? Era 200 livros que a gente ia fazer. Isso é de piscina, né? Eu fui lá no banheiro, joelhei. A primeira, depois, eu estava terminando a químio. Olha só. Estava terminando a químio. Meu cabelo estava começando a nascer. Aí eu fui lá no banheiro e orei a Deus, pedi, Jesus, vamos comigo, porque eu queria mostrar para a minha equipe que eu estava boa, que todo mundo da minha equipe sabia do meu problema, que eu não tinha nada mais. Aí eu convidei a Jesus para estar comigo, e tinha uma turma lá de Belo Horizonte que eu nunca ganhei delas, umas mulheres que treinam lá no clube militar, elas nada pra caramba, né? Nunca ganhei delas, que o meu forte nunca foi explosão. Eu sou mais assim, igual me dei bem no mar, porque eu vou tranquila. Né? O meu objetivo é fazer a prova, cumprir ali, né? 1 quilômetro ou 1,5 quilômetros, né? Nossa. Me dei bem. Esse dia, a hora que eu subi no bloco para me mergulhar, eu falei assim, vamos comigo. Envia teus anjos nessa raia. Olha o poder de Deus. Eu dava abraçada assim, eu não sentia meus braços nem perna, não. Eu falo isso diante do Deus que eu sirvo. Eu não sentia abraçada aquela leveza. Eu sei que a hora que eu fiz os 150, que eu já virei lá para terminar os 200, ela estava completando 150 para... Que isso ainda? Eu cheguei, eu fui a primeira, mas assim, 50 metros na frente, coisa que eu nunca ganhei delas. Foi assim um milagre. Eu sei que foi um milagre. Eu também sei, eu creio mesmo. Sei gente, que foi. O nosso Deus é um Deus de milagres, eu não tenho dúvida disso. A quem duvida, tem muita gente que não crê, né? Não crê. Nesse Deus vivo, né? Que faz milagre, que te atende, assim. É só que você fala pedir. Com a gente. Que fala com a gente. Fala mesmo. A palavra de Deus diz, pedir e eu te darei. É só saber pedir. Porque muitas vezes as pessoas não sabem pedir. Né? Exatamente. Não sabe Exatamente. E essa competição eu ganhei 3 medalhas e ganhei um troféu. Mas voltei feliz da vida. Imagina, gente. Você não imagina. Quem estava assistindo a competição em volta cheio, era um grito só de aplausos para mim. Gente, que momento, meu Deus. Você tem que ver. Eu lembro da a Bia, não sei se é Bia Furtado, eu esqueço o sobrenome dela. É uma que vai com a gente, que mora ali perto do Carlos Chagas.
Ela falou, a hora que eu coloquei a mão assim, ela falou assim, você quer que eu te ajude para eu subir? Eu pus a mão assim e pulei, menina. Ela falou assim, que isso, Creuza? Você não está nem cansada? Porque todo mundo, no normal, é chegar cansada. Eu cheguei normalmente. Normalmente, na última quimio, gente. Aqui, gente, foi uma coisa de Deus, um milagre de Deus. Então, a minha vida foi assim, um milagre de Deus. E Deus, sei que Ele permite para eu viver. E eu não canso de dar esse testemunho, né? Eu estou realmente maravilhada. Teve um detalhe, quando eu estava na UTI, eu fiquei 24 horas. Eu não saí de manhã, porque os hospitais, foi a época de uma Copa. Estava lotado, os médicos queriam, na Copa, tá ali. Né? E não tinha quarto para mim. Eu já estava de alta da UTI, não tinha quarto para mim. Aí o meu filho foi lá e falou assim, não, minha mãe está de alta da UTI, ela não vai ficar lá mais, não. A UTI, você sabe que é cheio de bactéria, né? Você não é bom ficar muito tempo lá. Aí eles deu um jeito de arrumar um apartamento para mim. Mas nesse período, antes de eu sair do quarto ali, né, já era meio-dia. E eu lembrei do doutor Marcos, que quem me fez a cirurgia do pulmão, ele até tem família aqui, Matos, né? É da família de Matos. Ele me falou assim, Creuza, você faz força de se alimentar para você não ficar muito tempo aqui. Tomei o café da manhã, assim, anestesia, né, assim, não querendo café. Tomei esse mesmo e fiz força de eu comer um pãozinho, eu acho que até feito lá no hospital. Comi aquele pãozinho. Eles já estavam começando a servir o almoço. Entrou um médico, olha a coisa de Deus, menina. Eu não canso de contar isso, que isso foi a melhor coisa da minha vida. Entrou um médico no meu quarto e falou assim, ô, dona Creuza, como você está? Eu falei assim, eu tô muito bem. Mas eu estava cheio de aparelho, né? No joelho, no nariz, para todo lado. Aí ele falou assim, vamos fazer um raio-x? Eu falei assim, tá bom. Aí ele foi me levantou assim para enfiar aquela placa, né? Eu falei assim, não, ele pediu para me levantar. Eu falei assim, não consigo levantar. Ele me ajudou a levantar, fez o raio-x, foi lá dentro, revelou o raio-x, voltou, falou assim, ô Creuza, dona Creuza, me chama dona Creuza. Ô, dona Creuza, o seu pulmão está limpinho, eu te fiz a cirurgia, mas não tem nada do seu pulmão. Aí eu falei assim, muito obrigado, doutor. Agradeci ele. Ele saiu, parou no corredor, assim, encostou assim na parede, olhou para mim, falou assim, eu olhei para ele e falei assim, obrigada, tá, doutor? Eu perguntei a ele, até num termo, sim, eu não sabia nem o que eu ia falar, eu falei assim, o doutor tem cara, falei desse jeito, tem cara de ser maligno, o pulmão, né? Ele falou assim, ele fez assim, olha, de jeito nenhum, dona Creuza. Aí ele falou que tirou eu não lembro bem o que é, se é cúmulos ou se é de pus, vou falar isso, os outros entendem, de pus no meu pulmão. Que ele tirou, mas não era nada maligno. Aí, tá bem, ele saiu, mas deu positivo. Ah, deu positivo? Deu positivo. Não eram todos os nódulos, alguns. Né? Alguns. Aí ele foi para lá, mas essa palavra dele, você não sabe como me ajudou. Porque nisso eu fui para o quarto. Aí você já estava mais tranquila, né? Mais tranquila. Porque já tinha passado o meu medo da cirurgia, né? Mas eu ia passar para o outro, que eu já contei que não fiz, né? Eu adiantei, contei que não fiz. Fui para o quarto, o doutor Marcos, que me fez a cirurgia, foi lá me visitar, né? Aí eu perguntei a ele, quem era aquele médico que tinha ido lá no quarto? Ele falou assim, você perguntou o nome dele? Eu só perguntei a ele quem era ele, que a minha médica falou que tinha o irmão do doutor Leonardo, que era um médico de pulmão, que fazia cirurgia no pulmão. Por que você não procurou ele? Porque ele é muito bom. E aí eu perguntei para ver se era ele que fazia parte da equipe, né? Ele perguntou, você perguntou o nome dele? Eu falei assim, não.
qual as características dele. Eu falei assim, tem um cabelo aqui, meio grisalho, um cabelizinho assim, meio louro, menino. E meio grisalho. E tinha umas marcas de expressão no rosto. Ele estava de uniforme branco, sem gorro nenhum na cabeça, né? Que estava com o cabelo solto. E os outros estavam de verde. Estava de verde. Tudo de verde lá. Aí o médico me cortou. Ele achou que eu estava delirando por causa da anestesia. Ele já me cortou, olhou assim para o Maurício, meu marido, né? Já piscou até o olho, achou que eu estava delirando. Olha só, gente. E quando ele falou assim comigo, olha, não faz parte da minha equipe que te operou. O médico que faz parte da minha equipe é um boliviano. E só dele abrir a boca para falar, você ia ver o sotaque dele completamente diferente, e creio que ele não foi lá te visitar. E a doutora Vera Lúcia, que são nós 3. Ele não fazia parte da equipe. Ele falou que me fez a cirurgia, que deu tudo certo. Ainda falou que não era maligno. Não era maligno. Então, se deu, né, igual deu positivo, né? O câncer nos 2 pulmões, né? O outro, eu não fiz a biópsia, mas do que eu operei tinha vários nódulos, né? Que foi confirmado. Eu creio que para Deus não era. Não era. E isso aí, eu virei para o canto e ria. Você não sabe a felicidade que eu fiquei de saber que foi Deus que foi lá. Que foi Deus, gente, claro. Que foi Deus. E Deus, a gente sabe. A gente sabe. Porque nas nossas orações, na igreja, quando eu vi que eu não ia aguentar sozinha, eu comecei a ir numa oração que eu não ia na sexta-feira de manhã, né? E começou todo mundo a orar para mim, me abraçava. A Gracinha Tosato, que, né, já faleceu, né? Ela me abraçava, ela orava para mim. Aquelas orações ali me fortaleceu, que para mim, qualquer coisa que eu tivesse, Deus ia me curar. Exatamente. Deus ia me curar. Porque, na verdade, a gente não aguenta sozinha. A gente não aguenta sozinha. Quem achar que tá com que sozinha vai vencer, vai esconder, só o médico não vence. Porque a gente precisa dos outros para estar em oração para a gente. A oração dos outros para a gente é uma bênção, é muito importante. E te fortalece tanto que você pensa assim, agora você vê, Érica, eu com 2 pulmões tampados de nódulos, para mim não tinha nada. Deus era tão grande na minha vida que eu ia ser curada de tudo. É isso, gente. E fui, né? Estou aí até hoje, né? 9 anos. 9 anos, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E nadando, quem vê eu nadando, o Caizé, que incentivou eu a ir nadar em águas abertas, que é ele e o Ricardo Rabelo, que organiza, né? Essas competições. E o mestre Ricardo treina, gente. Aí, quando eu fiz aqui na usina Maurício, 1 quilômetro, ele quase até chorou. Imagino, gente. Que sabe dos meus problemas e eu ter conseguido, né? Imagino. E para mim, eu fiquei numa felicidade tão grande. Gente. É bom demais. É bom demais. Gente. Você receber as bênçãos de Deus. Né? Isso, para mim, tudo é um milagre de Deus. Sim. Né? A sua história inteira é um milagre. Desde o sonho. Desde o sonho. Tudo é um milagre. Né? Milagre inteiro, né? É uma história inteira. Foi um milagre de Deus. Do contrário, eu tinha morrido. Com certeza, assim. Eu tinha. Deus quis mostrar o poder dele, eu não tenho dúvida disso, né? Antes de tudo, de eu estar doente, Deus já sabia lá na frente o que eu ia passar. Ele já te avisou. Já me avisou. Eu já comecei, quando eu comecei a nadar no princípio, ele já sabia o que eu ia passar. Exatamente. Porque ele sabe da nossa vida, né? O que eu ia passar e que isso ia me ajudar. Exatamente. Né? Então, tudo que eu tenho a falar para as mulheres é isso. E quais são as dicas, assim, que a senhora dá para quem está passando por um momento difícil hoje, assim?
um momento complicado, ou de doença, uma depressão, né? O que a senhora... Porque a senhora já passou por isso e a senhora está do outro lado, né? Que eu estava falando. A senhora falou, ó, vem que vai dar tudo certo. O que a senhora pode falar para as pessoas nesse momento? O que eu tenho que falar para as pessoas sobre a depressão, que eu também tenho experiência, né? O que é uma depressão? Que às vezes as pessoas acham assim, depressão é coisa à toa, é coisa de rico. Gente, a depressão é a pior coisa que tem. Você perde a vontade de viver, a vontade de falar quando você não quer falar com ninguém. Sei que lá em casa tinha uma maritaca, ela me gritava meu nome. Ela gritava, Creuza. Eu tinha vontade de matar a maritaca. Gente, eu tô rindo, mas com respeito. Eu tinha vontade de matar a maritaca, porque ela gritava 2 vezes. Creuza, eu não respondia, tornava a me gritar. Depois ela falava... matar essa maritaca. Ela falava assim, Cureuza. Ah, meu Deus era do assim, céu. coitado, o cachorro matou ela. Ah, meu Deus do céu, rodou. Mas aí, eu tive a depressão que foi terrível. Né? Você acha que a sua vida não tem solução, mas a solução está em Deus. Porque eu peguei aquele remédio um dia de manhã, consagrei a Jesus e falei com Jesus assim, eu tomei 20, agora você vê, 20 comprimidos que eu tomei. Eu falei assim, não vou tomar mais, esse remédio não faz parte da minha vida, que faz parte da minha vida é Jesus, e eu estou curada. E eu, assim, tomei posse, que eu estava curada. Não tomei mais nada. E tomar posse que você está curada também é muito importante. É muito importante. Em qualquer doença, né? Não só na depressão, mas no câncer também ajudou a senhora. Em qualquer doença. Então, em outra parte, não é só doença, né? As pessoas às vezes estão passando por muita luta, pode ser uma dívida, né? Que você acha que não tem solução, que você financeira, né? Que você não vai conseguir, né? Tudo põe nas mãos de Deus. Tem que ter aquela fé genuína. Essa fé não é aquilo você falar da garganta para fora. Pede de seu coração. Ajoelha no quarto e pede. Pede que você vai ser atendido. Vai ser atendido. Essa fé, ela vem de dentro. E Deus sabe quando você pediu com fé. Nem que seja força, né, Cris? Eu pedia muita força. Eu já pedi muita força para Deus. Força para aguentar o dia. Porque às vezes você não tem força nem para levantar da cama. E aí verdade. eu pedia força para suportar o dia. Pois é. Porque o momento, às vezes, é tão duro, é tão difícil, que você não acha que você vai ter força de vencer o dia. É isso mesmo. Aí eu falava com Deus, como eu estou falando com a Érica aqui, eu falava com Deus assim, a mesma coisa que está conversando com ela aqui. Eu falava assim, Deus, o Senhor conhece aonde eu nasci, como eu fui criada, o que eu passei até hoje. E hoje eu passando por tudo isso. Mas sei que o Senhor vai me curar. E Deus teve a misericórdia de mim, porque eu, nessas orações que eu fazia durante a noite, eu quase não dormia. Só depois que eu me acalmei, foi depois que eu comecei nessas orações da sexta-feira, todo mundo orando para mim ali, que eu fui me acalmando, né? Pensava assim, posso ter qualquer coisa, vou ser curada. Não, aí eu fiquei tranquila, né? Mas até aí eu sofri muito. E Deus, eu pedia perdão. Outra coisa é o perdão. É você pedir perdão a Deus. Às vezes, uma conversa que eu falei, que eu tinha magoado uma pessoa, eu ajoelhava. Quando eu ajoelhava ali, eu lembrava de coisas de quando eu era criança, que eu fazia. Eu fui uma criança muito levada. Muitas vezes a gente fazia maldade, né? Então, eu lembrava de tudo e pedia perdão a Deus. Então, Deus conhece a minha história. Vai limpando, vai nos purificando, né? Eu sei que quando eu fui fazer a cirurgia, eu me sentia, assim, completamente perdoada e limpa. Nossa. Né? E é isso, né? E aí a gente vai vivendo, enquanto a gente viver na terra, eu não sou santa, né? Porque enquanto a gente vive na terra, nós somos pecadores. Nós somos carne, somos pecadores, né?
E a gente, limpeza da alma, ela é mas sempre importante. A limpeza da alma, sempre participar, né, de libertação, né, igual teve uma oração na igreja de libertação, foi muito bom. Eu recebi bênçãos, né, é muito bom você estar conectado com Deus, em primeiro lugar. Verdade, né, e depois o esporte. Exatamente. Porque o esporte faz bem à alma, você fica feliz. Gente, eu voltei de Búzios, eles ficavam rindo de mim, que a gente foi de Kombi, né? Eu falava assim, gente, mas eu estou tão feliz, eu estava tão feliz. Imagino, gente. Eu não cansava de falar que eu estava feliz. Eu subi lá naquele palco lá para receber a minha medalha. Eu vou te mostrar a medalha. Uma medalha grande, assim, linda, que eu ganhei em primeiro lugar da minha categoria, né? Gente, que maravilha! Aí eu falava assim, mas eu estou muito feliz. Saber que eu nadei 1,5 km no X-Terra. Gente! Isso foi para mim uma benção de Deus, menino. Você pode imaginar? Não posso nem imaginar. Nossa! Acho que eu não nado nem isso para mim é um milagre de Deus. Você acha que para mim eu contasse minhas forças, eu ali sem Deus, eu ia conseguir entrar num lar desse? É uma história de superação incrível. Incrível. E, Creuza, muita luta, muita né? luta. Nossa, eu tô realmente, assim, encantada com essa história. Eu queria mesmo que vocês tirassem tudo, né? Toda a inspiração, toda a motivação, toda a superação para vocês. Não se entregar. Não se entreguem, né? Todos nós já passamos ou vamos passar por dias difíceis, tá? É verdade. Então, se você não está passando por um dia difícil, por dias difíceis, tira isso para sua vida, guarda isso com carinho, esses ensinamentos com carinho da Creuza. Eu estou guardando, vou guardar para minha vida. Para mim, está sendo muito importante. E, Creuza, te agradeço demais por estar aqui com a gente, falando, né, da sua história, compartilhando essa história, dando seu testemunho. Muito obrigada, eu que agradeço de estar participando aqui, poder levar um pouco da minha história, né, para muita gente que às vezes está passando luta aí, se entrega por muito menos do que eu. Exatamente. Eu não entreguei, quem via eu entrar na igreja, a pastora... Estou prolongando mais. Não, a pastora pedia oração para mim, o dia que eu não estava lá, né? Os outros falavam assim, o que a pastora está pedindo oração para a Creuza? Ela entra aqui toda feliz, toda sorridente. É mesmo. Que eu usei peruca, né? Eu dei testemunho às pessoas que não estavam lá, que eu não escondia. Achava que eu não tinha nada. Eu vivia rindo, feliz. Eu acho que isso também é uma dica, né? Acho que ser assim também faz toda a diferença. Né? Você ficar deprimida dentro de casa, né? Que a depressão, no caso de um problema do câncer, só te leva para o buraco. Mesmo. Exatamente. Só te leva à morte, né? Você tem que estar bem, você tem que... Eu, assim, não tem momentos assim que eu falar assim, eu estou hoje muito aborrecida da vida. Não, vivo feliz. Eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida agora. É agora. Quantas vitórias Deus me deu, tanto na cura da minha saúde, como nadando, quantas vitórias, quantas bênçãos. Eu acho que foi além do que eu mereço. Nossa, né? É maravilhoso. Nossa, a senhora merece, assim, com certeza, tudo de mais lindo. E Deus sabe de todas as coisas. E tudo que a senhora passou, eu não tenho dúvida que foi... para a honra e glória do Senhor. Foi para a honra e glória do Senhor. E eu falo essas vitórias que eu tenho aí, de superação, de nadando e tudo. Essas vitórias é tudo para a honra e glória do Senhor. Não é para mim que a gente não merece nada, não, né? Nós não merecemos. É tudo para a honra e glória do Senhor. É Ele que tem a misericórdia da gente e dá a gente o melhor. Exatamente. Né? Capacita, né? Então, para mim, foi um momento muito bom, muito agradável passar essa tarde aqui com a Érica, né? Meu Deus, eu tô doida já para assistir de novo. Contando um pouco da minha história, né? Isso é só um pedaço, né? É um pedaço da minha história. Não são recortes. Se for contar tudo, toda a minha história, nossa Deus, acho que eu vou ficar aqui um ano. Creuza, obrigada. De nada. Nossa, que maravilha de tarde, gente. Vocês pegaram? Deus te abençoe grandemente, tá? Espero que vocês tenham gostado.
Manda, como eu já falei, quem puder, manda para alguém que está passando por uma depressão, por um momento difícil, de doença. Manda esse vídeo para dar ajuda, né, para as mulheres. Não só para mulheres, tá, gente? Esse vídeo serve para mulheres e homens também, né? E homens também. E homens também. Porque homens também adoecem, também né? adoecem. E sofrem, né? Tem muitos que deixam assim, depois que tá mal mesmo, para procurar um médico, né? Exatamente. Faz o exame, né? E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Com Deus. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau.